Nesta videoaula, trataremos das obrigações solidárias. Nesta primeira parte, relacionando a algumas questões sobre a importância do tema e adentrando a primeira modalidade de obrigação solidária, que é ativa. Pois bem, com relação à importância do tema e do estudo do tema, observa-se que a obrigação solidária é aquela em que há, em ao menos um dos polos da relação jurídica obrigacional, mais de um sujeito com direitos ou obrigações sobre a totalidade da prestação. Então, trata-se de obrigação subjetivamente múltipla, por meio da qual cada devedor assume a obrigação de solver o todo devido. Não se deve confundir a obrigação solidária com a obrigação indivisível, já tema de aula anterior, apesar de a prestação ser cumprida por inteiro em ambas as hipóteses, como já visto. A obrigação indivisível não pode ser fracionada se a indivisibilidade decorrer de sua natureza. Por aqueles três fatores que já estudamos também em aula passada. Apenas se viabiliza o seu fracionamento por força de lei ou da vontade, obviamente, das partes. Já a obrigação solidária deve ser feita por inteiro, porém, poderia ser até mesmo feita de forma fracionada. A solidariedade proporciona direito ou obrigações, ou direitos ou obrigações, em concurso de pessoas. É, portanto, de natureza subjetiva, constituindo-se um meio de garantia do pagamento ou da facilitação da cobrança. Já a indivisibilidade é condição de modo de ser do pagamento nas obrigações indivisíveis. Por isso, a fonte da indivisibilidade é natureza da prestação, enquanto a da solidariedade é o título jurídico. Feitas essas considerações preliminares a respeito da importância desse tema, desse assunto, passemos agora ao que dispõe o nosso Código Civil Brasileiro a respeito da solidariedade. De acordo com o disposto no artigo 264 do Código Civil Brasileiro, abre aspas, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, fecha aspas, ponto. Nesse contexto, a solidariedade poderá ser ativa ou passiva. A ativa se verifica quando existem vários credores e cada um deles tem o direito de exigir o cumprimento da prestação por inteiro do devedor, in totum et totalité. Já a solidariedade passiva é aquela em que existem vários devedores e cada um deles obriga-se ao cumprimento da prestação por inteiro junto ao credor, ou seja, como se fosse um único devedor, de tal forma que em uma e outra hipótese, seja a obrigação solidária ativa, seja ela passiva, no primeiro caso, quando existem múltiplos credores, qualquer um deles poderá exigir o cumprimento por inteiro da obrigação junto ao devedor, e o fazendo um deles se torna prevento, né? Então daí surge a prevenção, de tal forma que o devedor estará vinculado a cumprir a este que primeiro dele demandou. Já com relação à obrigação solidária passiva, como dito, a existência de mais de um devedor no mesmo contrato, de tal sorte que o credor poderá demandar de qualquer um deles o cumprimento da prestação da obrigação e daí derivarão consequências. Ora, essas consequências dizem respeito ao desdobramento, não é? Como veremos adiante. É de se notar, e é importante dizer e destacar esse aspecto, que a solidariedade não se presume resulta da lei ou da vontade das partes. É, aliás, o que está disposto no artigo 265 do Código Civil. É possível que a obrigação solidária seja pura e simples para um dos cocredores ou codevedores e condicional
ou a prazo, ou pagava em lugar diferente para outro. É outro destaque que se deve aqui fazer. Especificamente com relação à solidariedade ativa, tem-se que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro e, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Aquilo que há pouco eu já dizia, nasce daí a chamada prevenção, ou por prevenção, não é? Aquele que for demandado, não é? Aliás, aquele que demandar o devedor comum, sendo solidário, sendo credor solidário, a esse o devedor terá que efetuar o pagamento. O pagamento feito a um dos cocredores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Mas se a prestação se converter em perdas e danos, subsistirá para todos os efeitos a solidariedade, à luz do que dispõe o artigo 271 do Código Civil Brasileiro. No caso de um dos credores solidários vir a falecer, e observem, né, que no texto da lei, aqui a referência é o artigo 270 do Código Civil, fala em herdeiros, portanto, no plural. E é importante observar isso, porque do contrário seria totalmente diferente o efeito. Então, repetindo, né? No caso de um dos credores solidários vir a falecer e deixar herdeiros, cada um desses só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. De tal forma que aqui, né, abrindo um parênteses necessário, para que os senhores compreendam, a respeito do direito sucessório, não é? Em primeiro lugar, há que se observar, na hipótese de falecimento de um credor solidário, que se o inventário do falecido for positivo, ou seja, se ele deixar bens a inventariar, e na hipótese, né, deixando herdeiros, a cada um tocará uma parte da herança, não é? De tal forma que eles, recebendo o seu quinhão, só responderão até as forças da herança, ou seja, até o valor daquilo que receberam a título de herança. Ou seja, não haverá responsabilidade dos herdeiros se o inventário for negativo, ou seja, se não receberem nada do espólio, não é? Essa regra prevista, então, como eu disse, no artigo 270 do Código Civil, valerá se a obrigação for indivisível. E aí também, obviamente, a situação será outra se for indivisível, nós já sabemos, até porque, em razão da natureza da prestação, né, ou de qualquer outro daqueles fatores previstos no artigo 252 do Código Civil, e sobre o qual já comentamos em aula anterior, não há como se fracionar para o cumprimento a obrigação. Na solidariedade ativa, portanto, é possível que um dos cocredores solidários receba o pagamento integral da dívida, hipótese em que responderá aos outros pela parte que ele caiba. Então, aqui nós temos que entender que na relação interna entre cocredores existe ainda um vínculo, de tal maneira que os demais cocredores que não foram satisfeitos, né, pelo devedor, deverão se socorrer do direito contra aquele cocredor que recebeu por inteiro a prestação. Da mesma forma, um dos credores solidários também pode remitir, lembrando que a remissão aqui, né, perdão, né? Então, leia-se, né, se um dos credores solidários perdoar a dívida toda, né? Neste caso, aquele credor solidário que perdoou toda a dívida responde aos demais devedores pela parte que a eles caberia. Na solidariedade ativa, o devedor não poderá opor a um dos credores solidários as exceções pessoais oponíveis a outros. Aqui também cabe um parênteses.
exceção de ordem pessoal, como o nome já assim faz levar a crer, diz respeito unicamente à pessoa, né? Então, se, por exemplo, um dos cocredores, né, tiver, com relação ao devedor ou vice-versa, uma hipótese, né, de compensação, né, quando, por exemplo, for ele também credor e devedor reciprocamente um do outro, somente a esse, né, e ao devedor é que poderá ser punível. Os demais cocredores não poderão se valer do instituto e vice-versa, por não configurar a questão que somente diz respeito a essa pessoa, portanto, de ordem pessoal. Apenas um exemplo, dentre outros possíveis. Na solidariedade ativa, o devedor não poderá opor a um dos credores solidários, por conseguinte, as exceções pessoais oponíveis aos outros. Por fim, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Já o julgamento favorável aproveita a todos os credores solidários, salvo se estiver fundamentado em exceção pessoal ao credor que o obteve. Essa questão aqui, então, se aplica na hipótese em que a questão venha a ser judicializada. Tanto que fala, né, se o julgamento contrário a um dos credores solidários, aqui então nos faz compreender que teria ocorrido o ajuizamento de uma ação promovida por um dos cocredores contra o devedor, e por alguma razão a ação foi julgada desfavorável a ele. Os pedidos contidos na ação foram julgados desfavoráveis em relação a esse que demandou o devedor. De tal sorte que, nessa hipótese, essa decisão desfavorável não vai afetar aos demais, que ainda assim continuam com o direito de demandar do devedor, onde será, então, propiciada a discussão e o julgamento subsequente em razão dessas novas demandas. O julgamento favorável, e aí também partindo da mesma premissa de que um dos cocredores tenha ajuizado a ação e tenha sido julgado procedente o pedido por ele feito, né, aproveitará a todos os credores solidários. Evidentemente, salvo se estiver a ação, né, fundada em exceção pessoal ao credor que a obteve. Bom, dito isso, então, nós vemos que, no primeiro momento, nós nos deparamos com a solidariedade, ou poderíamos nos deparar com a solidariedade no polo ativo. Relembrando, trata da multiplicidade, da existência de múltiplos credores, né, na forma solidária, em razão do que as próprias partes convencionaram ou em decorrência do que dispõe a lei, como eu disse anteriormente, né, e é necessário aqui reafirmar, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Já no aspecto da possibilidade da existência de múltiplos devedores solidários, né, decorrerá daí o direito ao credor de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários o pagamento parcial ou total da dívida comum a eles. Havendo pagamento parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ou seja, não haverá, nesse caso, né, a exoneração dos demais codevedores. Porém, a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores não importará a renúncia da solidariedade. Veja, o fato imaginemos assim, que o credor opte por demandar apenas de um dos vários devedores solidários. Evidentemente, isso faria, a princípio, né, imaginar que ele estaria abrindo mão da solidariedade ou até mesmo de cobrar dos demais codevedores. E isso, pelo que dispõe a nossa legislação, não confere a realidade, ficando ainda o credor
com o direito de voltar-se contra os demais se não obtiver sucesso em relação àquele que por primeiro ele demandou. Na hipótese de um dos devedores solidários falecer e deixar herdeiros, e aqui também é importante observar que está no plural, herdeiros, nenhum desses será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Voltando então a afirmar aqui, se fazendo necessário, reafirmar que o devedor ou os herdeiros do devedor falecido não respondem com ativos próprios, e sim com aqueles que possam ter recebido na herança. De tal sorte que se o inventário for negativo, ou seja, naquela hipótese em que o autor da herança, né, o decujus, não deixou nada para repassar aos herdeiros, obviamente esses não terão responsabilidade. Então, em contrapartida, se receberem, responderá, né, cada um desses herdeiros até o limite das forças da herança, ou seja, do quinhão recebido. Não vai além dessa proporção a obrigação dos sucessores, quer sejam a título singular, quer sejam a título universal. No entanto, e aqui cabe também mencionar, se a obrigação for indivisível, todos os herdeiros do devedor solidário reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. E aqui a razão é óbvia e não mereceria maiores ilações. Todavia, é sempre bom recordarmos que, em razão da indivisibilidade, né, não se pode fracionar, não se pode exigir o pagamento por partes. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida, não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. O credor e um dos devedores solidários não podem agravar a posição dos demais devedores sem o seu consentimento, seja através de cláusula, condição ou obrigação adicional. É óbvio que aqui se aplica a regra de que ninguém pode ser responsável senão por aquilo que tenha assumido. É evidente que se, na hipótese, tratando-se de codevedores solidários, e abro aqui um parênteses para dar um exemplo, imaginemos uma obrigação que contemple avalista, né? O avalista é um garantidor pessoal, o chamado devedor sem dívida, né? Que se responsabiliza junto ao devedor com dívida, que é o avalizado, ao pagamento frente ao credor, certo? Ora, nesta linha de raciocínio, é evidente que o avalista não será responsabilizado se por qualquer motivo o avalizado, o devedor com dívida, vier por termo aditivo ou por termo posterior ao contrato que tenha sido assinado por aquele, né, a agravar a situação, com cláusula de juros diferentes daqueles convencionados no primeiro momento, ou mesmo da prestação diferente daquela com o qual se obrigara, né, como garantidor o avalista. Né? Outra hipótese que convém aqui, que é necessário que falemos, diz respeito à questão da impossibilidade, né, por culpa do devedor, de a prestação se tornar impossível, ou seja, não puder mais, por conta dessas circunstâncias, ser cumprida. Não é? O que decorre daqui? Ora, se tornou impossível o cumprimento da prestação por culpa do devedor, logo resultará em responsabilidade do devedor em indenizar as perdas e danos ao credor. Todavia, como nós tratamos aqui de obrigação solidária passiva,
né, a consequência em face do que foi dito e exposto, é que aos demais codevedores solidários subsistirá apenas o encargo de pagar o equivalente, quer dizer, o equivalente àquele, ao que diz respeito ao negócio, mas as perdas e danos não. Né? As perdas e danos serão unicamente dirigidas como responsabilidade do devedor que deu ensejo à inexecução da obrigação por culpa. Já no que diz respeito aos juros de mora, e juros de mora aqui também cabe abrir um parênteses, que é uma aplicação de uma espécie, entre aspas, de indenização. Né? Mora nos leva a falar em atraso. Não é? A mora constitui-se quando, por alguma razão, o devedor deixa de cumprir a tempo e modo aquilo que se comprometer. Então, havendo essa demora, incidirão juros. Né? Esses juros, então, são designados juros moratórios, ou seja, devidos em razão da demora no cumprimento da obrigação. Bom, como é que fica a questão no caso da obrigação solidária? Todos os devedores responderão pelos juros, mesmo que eventualmente o credor tenha ajuizado a ação, né, apenas conta e somente um deles. Mas aquele que deu ensejo por culpa, né, do inadimplemento, ou seja, pelo inadimplemento, não, pelo atraso, pela mora, responderá aos demais pela obrigação acrescida. Quer dizer, me parece óbvio aqui que aquele que dá ensejo a um agravamento, né, em razão da demora no cumprimento da obrigação, fazendo com que o credor faça jus aos juros, né, a esse acréscimo, terá que responder aos demais pela sua inconsequência. Ou seja, os demais poderão demandar dele, ou seja, regressivamente, exigir dele que satisfaça esses juros por eles obrigados junto ao credor. Outra questão, o devedor solidário, quando demandado, poderá opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e aquelas comuns a todos. Contudo, não aproveitam ao devedor demandado as exceções pessoais a outro co-devedor. É aquilo que há pouco, né, nós já falamos. Eu, ou qualquer indivíduo, qualquer sujeito só pode se valer, né, dos direitos que são próprios, não de um direito que constitui uma exceção de ordem pessoal. O nome já diz, exceção de ordem pessoal é aquele direito que só pode ser exercido pelo próprio indivíduo. Né? Ainda que aqui nós tenhamos solidariedade, essa solidariedade não desfaz esse princípio que veda a utilização de exceção de ordem pessoal por uma pessoa, não sendo ela titular desse direito. Né? É possível que o credor renuncie à solidariedade em favor de apenas um dos devedores, de algum deles ou de todos, na hipótese de exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Percebam que aqui nós estamos falando de renúncia à solidariedade e não de perdão à dívida, o que são coisas totalmente distintas e precisa, por conseguinte, ser cuidado pelo estudioso do assunto. Não se pode confundir, repito, perdão da dívida, ou aquela remissão, né, de que já comentamos, com o fato que é totalmente diferente de renúncia à solidariedade. Não é? Trata de abrir mão de um direito de cobrança. O outro diz respeito só à forma de cobrança, que seria, então, havendo a renúncia à solidariedade, não é? Dirigida a apenas, então, somente a cota parte de cada um dos codevedores,
e de tal forma esses estariam só obrigados pelas suas cotas partes e não mais pelo todo, né, da obrigação. Ocorrendo, eventualmente, né, a satisfação da dívida por inteiro por apenas um dos codevedores solidários, terá esse direito a exigir de cada um dos codevedores com ele a sua cota correspondente, né? Se houver algum insolvente, sua cota será dividida igualmente entre os demais. Aqui, essa última parte, convém aqui destacar que insolvência diz respeito à incapacidade do indivíduo de fazer frente ao pagamento de uma obrigação, não é? A insolvência diz respeito à incapacidade patrimonial de pagar. Então, imaginemos que de 3 devedores solidários, um deles esteja insolvente, não é? Houve a renúncia do credor em relação ao outro, por conseguinte, aquele que remanesceu vai ter que assumir a própria quota parte do insolvente igualmente. Na hipótese de rateio entre os codevedores, os exonerados da solidariedade pelo credor também deverão contribuir pela parte que a obrigação incumbia ao insolvente. Por fim, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos codevedores, responderá a este por toda ela para com aquele que pagar. A hipótese aqui, nós podemos também nos valer do mesmo exemplo anteriormente, em que utilizamos a questão do avalista. O avalista, como vimos e já foi dito, ele é considerado devedor sem dívida. Ele é devedor garantidor. Ele garante com o seu patrimônio o pagamento ao credor, não é? Na hipótese do devedor com dívida, o avalizado, não cumprir com o pagamento. Veja, mas a quem interessa exclusivamente a dívida? Ao devedor com dívida, não ao garantidor, não é? Então, se na hipótese, né, nós tivermos, por exemplo, e aqui é bom exemplificar, imaginem João, devedor de Paulo. João apresenta 2 avalistas, não é? José e Maria. A quem aproveita a dívida? A João, certo? Imaginemos que José venha a pagar toda a dívida por conta da cobrança feita pelo credor. Obviamente, esse codevedor, José, poderá, em ação regressiva, demandar aquele a quem interessa a dívida tão somente, a João. Jamais a Maria, porque Maria também não se constitui devedora com dívida, e sim tão somente também devedora garantidora, ou seja, devedora sem dívida. Espero que tenha sido claro e que tenha contribuído aí para o aperfeiçoamento do estudo de vocês.